Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula nossa aqui sobre proporcionalidade, mais uma aula do nosso módulo 6, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre razões especiais. Então, a gente vai continuar trabalhando um pouquinho com razões, só que a gente vai falar de razões que estão presentes no nosso dia a dia. Velocidade média, escala e densidade geográfica. Certo? Demográfica, desculpa, densidade demográfica, que é um assunto abordado aí tanto em matemática e geografia. Velocidade média, a gente fala bastante disso em física, e escala também, matemática, física, química, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas três razões que estão aí presentes no nosso dia a dia. Razão, como a gente já viu anteriormente, na nossa aula anterior, seria a divisão entre dois valores, onde a gente encontra uma constante k, tá? Que pode ser tanto um número decimal, um número inteiro. Então, a cada situação nós vamos ter uma constante diferente da outra. Então, a razão é nada mais, nada menos que a divisão entre dois números, onde a gente encontra uma constante que representa essa razão. A primeira razão que nós vamos ver aqui é a densidade demográfica, que também é conhecida como a população relativa. Ou seja, eu vou analisar a quantidade de habitantes que eu possuo em uma determinada área por quilômetro quadrado. Tá? No caso, a gente fala isso muito sobre país, em estado, em cidades, que seria a razão entre o número de habitantes e a sua área. Tá? Então, eu determino sempre quantos habitantes eu tenho em um determinado espaço, certo? Então, aqui o número de habitantes e a área sempre em quilômetro quadrado. Se não tiver, a gente precisa usar a cagada decimal e fazer as conversões. Ou eu posso simplesmente também apresentar lá em metros quadrados, centímetros quadrados, depende da situação que eu tenho. Mas a densidade demográfica em si, que fala da questão da população, é em quilômetros quadrados. Então, eu tenho aqui a seguinte problematização. A população da China, em 2019, era de 1,408 bilhões de habitantes, abrangendo uma área de 9.572.900 quilômetros quadrados. Qual a sua densidade demográfica? Então, eu tenho que a densidade demográfica é a quantidade de habitantes dividido pela área. Então, a densidade demográfica, ela é quantidade de habitantes. Então, quantidade de habitantes que eu tenho aqui, certo? Que é 1.408 bilhões de habitantes, aproximadamente, dividido pela área, que é 9.572.900. E aí eu efetuo a divisão. O resultado da divisão vai ser a minha densidade demográfica. Então, dividindo aqui a quantidade de habitantes pela área, eu vou ter aproximadamente 147. Ou seja, eu tenho aproximadamente 147 habitantes a cada quilômetro quadrado da região da China. Ok? Então, em 1 quilômetro quadrado, aí eu vou conseguir abranger 147 pessoas, que seria uma distância aqui de 1.000 por 1.000. Tá? Então, nessa área aqui de 1.000 e por 1.000, existem 147 pessoas aproximadamente. Ok? Então, isso é a densidade demográfica. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre escala. O que é a escala? A escala é quando eu trabalho com ampliação ou redução de uma determinada imagem ou objeto. Tá? Onde que a gente usa muito escala? Nos mapas. Tá? Vocês visualizam muito isso nos mapas. A gente tem o mapa mundi, o mapa do Brasil, o mapa do estado, o mapa das nossas cidades aí em tamanho pequeno. Tá? Só que as medidas elas são proporcionais. Então, existe uma regra a ser seguida, uma escala. Tá ok? Então, onde que eu vejo isso? Ó, analisando aqui no mapa, ó, eu tenho isso daqui, certo? É uma escala de 1 por 36.600.000, ok? Aqui
eu tenho aqui, ó, na planta também eu tenho a escala, 1 por 50. Então, a gente visualiza muito isso em plantas, tá? Mas eu posso ter também na miniatura de um carro, na miniatura de numa maquete de uma casa. Então, tudo isso, as medidas elas são proporcionais. Não é feito ali ao acaso, usando as medidas aleatórias. Então, existe sim uma aplicação da escala. Como que eu obtenho essa escala? Então, a escala é a medida do desenho dividido pela medida real desse meu objeto que eu estou analisando. Então, vamos pegar aqui uma situação. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 20 centímetros. Sabendo-se que a distância real é de 800 quilômetros, qual foi a escala utilizada nesse mapa? Então, eu tenho lá que a escala é a razão entre o desenho e o real, certo? O meu desenho ele está em centímetros. A minha escala aqui, o meu real, ele está em quilômetro. As medidas precisam ser sempre as mesmas. Então, eu vou ter que pegar esse 800 quilômetros e vou ter que transformar ele para centímetros. De quilômetros para centímetros, são 5 casinhas decimais, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 100 mil. Ou seja, eu vou acrescentar 5 zeros aqui ao final. Então, eu vou ter isso daqui, 80 milhões de centímetros. Aí, eu vou fazer a minha divisão. Então, eu vou ter lá 20 dividido por 80 milhões. Corto esse zero aqui, eu tenho 2 dividido por 8 milhões. Tanto 2 quanto 80 milhões é divisível por 2. Então, eu vou ter 1 sobre, eu tenho aqui 8 milhões, metade de 8 milhões é 4 milhões. Ou seja, essa é a minha escala, certo? Cada centímetro aqui equivale a 4 milhões de centímetros. Isso que representa a escala. Tudo bem, galerinha? Então, transformei aqui de quilômetro para centímetro, multipliquei por 100 milhões. Então, eu vou ter 7 zeros. Eu tenho 80 milhões de centímetros. Substituí o valor do desenho pelo valor real, tá? Sempre na mesma unidade de medida. Simplifiquei, fiquei com 2 sobre 8 milhões. Então, ficou 1 sobre 4 milhões. Isso representa que cada centímetro no desenho equivalem a 4 milhões de centímetros no meu real, ok? Outro exemplo aqui de escala. Então, eu tenho um mapa de escala 1 sobre 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos na realidade é... Então, eu já sei que escala é desenho. Escala é igual a desenho sobre real. Eu já tenho a escala. Então, aqui eu vou substituir o 1 por 300 mil no escala. O valor do desenho é 15 e o valor no real é x. Tá? Então, escala, densidade demográfica e até a velocidade média eu posso resolver utilizando regra de 3. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter x vezes 1, x, certo? Aí, eu tenho 300 mil vezes 15, que eu vou ter 4 milhões e 500 mil. No caso aqui, está em centímetros, certo? Como eu falo de distância entre pontos em mapas, eu posso falar de quilômetros. Então, vou transformar isso daqui para quilômetros. Então, de centímetro para quilômetro são 5 casas. Eu vou caminhar com a vírgula 5 casas para trás, ou seja, o meu x ele é 45 quilômetros.
ok? Então, a distância entre os pontos A e B nesse mapa é de 45 quilômetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa próxima razão aqui é a velocidade média. Então, a velocidade média é a razão que compara as grandezas distância e tempo, tá? No caso, a gente vê isso muito falando-se de carro, de moto, quando a gente trabalha com questão de deslocamento, tá? Então, a gente tem uma velocidade média, que seria a média de todas as velocidades exercidas nessa distância e nesse tempo. Aqui, a gente adota muito o quilômetro por hora, certo? Só que no sistema internacional, é o metro por segundo, que é a unidade de medida oficial da velocidade média. Tá? Mas a gente vai ver muito a questão do quilômetro e hora. Então, a distância ela tem que estar em quilômetro e o tempo sempre tem que estar em hora. Se não tiver, eu tenho que fazer as minhas conversões. Aí eu preciso verificar se é mais fácil fazer as conversões para o quilômetro por hora ou para o metros por segundo. Por quê? Existe uma forma de transformar de metros por segundo para quilômetro por hora e de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundos, eu faço uma divisão. Então, eu vou pegar isso aqui e divido por 3,6. O resultado que eu obtiver dessa divisão, tá? Então, que é o 50 dividido por 3,6, é a minha velocidade. Então, vai dar aproximadamente 13,8 metros por segundo. Ou, se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, aí eu faço uma multiplicação. Então, eu faria isso daqui vezes 3,6, que aí eu teria aqui aproximadamente 42,2 km por hora, certo? Creio que vocês já viram isso daqui em física, tá? Se não viram, vocês vão trabalhar em breve essas relações, tá? Essas conversões de metros por segundo para quilômetro por hora, de quilômetro por hora para metros por segundo e até mesmo a questão da velocidade, do cálculo da velocidade média. Então, problematizando isso, como que vai ficar aqui na matemática? Então, ó, eu tenho aqui um carro saiu de Belo Horizonte, em Minas, com destino a Uberlândia, também em Minas, e levou aproximadamente 8 horas para fazer o percurso. Sabendo-se que a distância entre as duas cidades é de 540 quilômetros, qual foi a velocidade média desenvolvida pelo carro? Então, velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, eu vou ter aqui velocidade média é igual a minha distância, 540, dividido pelo meu tempo, certo? Fazendo a divisão, nós vamos ter aqui uma velocidade de aproximadamente 67,5 km por hora, ok? Então, é uma velocidade aproximada. Então, ele percorreu aproximadamente aí 68 km a cada hora para conseguir cumprir esse trajeto de 540 km em 8 horas. Ok, galerinha? Tranquilo? Seguindo, próximo exemplo. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, tá? Então, a distância aqui já é o 1.000. Sendo que a velocidade é de 4 km por hora dessas águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em quantas horas? Então, eu tenho lá velocidade média. Velocidade média é igual a distância pelo tempo. Eu tenho já o valor da minha velocidade média, que é 4, certo? A minha distância é 1.000 e o meu tempo
eu não sei, eu posso chamar ele de t, de x, de y, z, da forma que vocês quiserem. Vou resolver isso aqui usando regra de 3. Então, eu tenho que 4t é igual a 1.000, ou seja, t é igual a 1.000 sobre 4, t é igual a 250 horas, certo? Velocidade está em quilômetro por hora, a minha distância está em quilômetro, então o meu tempo eles têm que estar em hora, ok? Então é isso, galerinha. As razões aqui todas, a gente pode utilizar regra de 3 para resolvê-las, certo? Não tem problema algum. Alguns cálculos são mais simples, outros um pouquinho mais complexos. O que vai mandar aí vai ser um pouquinho a interpretação. Tá? Então, cuidado ao tirar os dados, fiquem atentos às unidades de medida, se são as mesmas, se são as unidades que você precisa utilizar, senão vocês precisam ir fazendo as conversões. Então, vocês precisam fazer da página 62 até a página 66, mais a TC 23. Então, galerinha, até a próxima aula. Bons estudos aí para vocês. Até mais.